Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje eu venho falar sobre um quadrinho premiado, vencedor do prêmio HQ Mix. A gente vai falar hoje de Cansei de Ser Monstro, do Guilherme de Souza e da Thaís Leal, e também Monstros Não Dizem Adeus, também dessa mesma dupla. E cara, eu tô aqui na tarefa de cobrir 100% aí os trabalhos do Guilherme de Souza, né? Eu fiz vídeo aí do Você Não Me Conhece, a saga da última bailarina ali, que são 5 quadrinhos, eu acho, se você contar os spin-offs. Que mais que tem? Chaveco Vitória, teve Trabalho de História, e agora fazendo o vídeo de monstros, do quadrinho do monstro. E em breve, spoiler, trabalho de ciências também aqui no canal. Mas então, vamos falar desse quadrinho que, cara, tem a dose Guilherme de Souza de história emocionante, reflexiva, divertida, e tem uma ótima adição, que é a Thaís Leal fazendo as artes nesses dois quadrinhos. Bora falar deles hoje. E a primeira pergunta que eu posso te fazer é: você já assistiu Monstros S.A.? Tá, pode ser esquisito eu começar assim, né? Mas é porque é de onde o Cansei de Ser Monstro ele nasce. Ele nasce com certeza. Eu não perguntei pro Guilherme sobre isso. Eu vou perguntar depois. Mas pra mim é claramente ele nasce de Monstros S.A. Porque a gente tem um menino que ele tá ali no quarto dele, de boa. E aí um monstro ele aparece. Ele aparece do nada no armário desse menino. E aí a ideia do monstro, a função dele, o que ele quer fazer, ele quer assustar esse menino e depois comer esse menino. E a reação do garotinho inicialmente, ele fica todo feliz. Ele fica feliz, nossa, um monstro, que legal, não sei o quê. Acaba que o moleque, ele entra na cabeça do monstro. O monstro acaba não comendo ele, aí o moleque enche o saco dele, aí o monstro quer ir embora. Aí o moleque fala assim, cara, eu vou fazer uma comida pra você. Já que você tá com fome, você queria me comer, eu vou fazer um sanduíche de peito de peru com gorgonzola. E o monstro, ele fica apaixonado por isso. Apaixonado. E a partir daqui a gente vai ter uma saga de acontecimentos que são muito engraçados. E é o que eu falei, é o tipo de humor que o Guilherme ele traz nas obras dele. E que a arte da Thaís ela faz bem legal. É uma arte muito. Não sei se sensível seria a palavra, mas é uma arte muito bacaninha para esse tipo de história. E aí você vai ver uma sequência de: tá bom, o monstro ele quer mais sanduíche. Mas o menino não tem mais coisa em casa. Então eles vão no mercado. Aí eles vão no mercado e eles não têm dinheiro. Então não tem como comprar as coisas. E aí eles voltam para casa desolado. Ah, nossa, e agora? Não sei o quê. Aí o menino, bom, pra ganhar dinheiro, tem que trabalhar. E aí o monstro, ele vai começar a procurar emprego para trabalhar. E aí você tem essa parte da gravata que é muito engraçado, que é, ah, nossa, eu sou um monstro. As pessoas não vão me reconhecer, esse tipo de coisa. Aí o menino, ah, é só você usar uma gravata. E aí tá tudo bem. Então você entra nessa jornada deles procurando emprego pro monstro fazendo entrevista de emprego aqui, para ele poder ganhar dinheiro para fazer o sanduíche. Cara, e a sucessão de fatos é muito engraçado. E até que rola todo um momento de que o monstro ele entra até numa crise existencial, aí ele começa a passar na terapia, ele vai ter um encontro. Cara, nossa, é literalmente o monstro que ele, ah, tá bom, eu não vou ser monstro mais, eu vou ver essa vida aqui, eu vou trabalhar para comprar sanduíche, para fazer meu sanduíche, e aí vai ter um encontro, porque a mulher do trabalho falou com ele tem que acabar passando um psicólogo, é muito engraçado. E aí no momento, o monstro ele acaba perdendo a gravata dele e tudo acaba. Tudo acaba. E aí eles vão passar por algumas situações. E aí a gente tem o segundo quadrinho, que é, acho que uma sequência aqui clara, óbvio, que é Monstros Não Dizem Adeus. O Cansei de Ser Monstro, ele traz alguns temas bem interessantes, que você pode ver ali que o Guilherme ele quer falar talvez um pouco sobre a reação das pessoas, tipos de pessoas diferentes, uma crítica assim. Mas aqui o Monstros Não Dizem Adeus, eu até falei pro Guilherme que é uma clara evolução. Isso não quer dizer que Cansei de Ser Monstro é ruim, não.
mas que aqui o Guilherme ele leva a história para outro patamar de, eu não queria usar essa palavra, mas seriedade. É um outro patamar, porque aqui você vai ter uma história mais profunda. Você vai ter a história de um monstro com Alzheimer, ele tá perdendo as memórias, ele tá perdendo o controle, e o filho dele vai ser a pessoa responsável por ajudar nessa situação. E se você sabe fazer 1 mais 1 igual a 2, você sabe que essa é a dupla da primeira edição, que estará aqui na segunda edição, se relacionando pai e filho. Agora, no mundo dos monstros. E eu não quero dar tanto spoiler de como essa história se desenvolve, mas aqui a gente vai ter uma história muito forte sobre relação de pai e filho, um pouco de memórias, lembranças, as coisas boas que aconteceram, as desavenças familiares que podem acontecer, aquela corrida que as pessoas têm, e a gente pode ver isso no dia a dia das pessoas, que é quando alguém tá doente, quando alguém tá numa situação difícil, o laço acaba se estreitando, as pessoas acabam se reconectando. Então é uma relação de pai e filho muito forte, muito forte. E aí é um quadrinho sobre as memórias, sobre as relações. E como eu disse, o que eu acho que leva esse quadrinho para outro nível de emoção, de sensibilidade, é justamente essa história que não é só o cotidiano ali do monstro com uma criança tentando trabalhar para comprar sanduíche, mas é uma história que ela vai tocar de uma forma bem sensível em paternidade, relações familiares e relações pessoais. Então, cara, é uma história muito, muito, muito maneira. Muito maneira. E que não deixa de perder o traço, o Guilherme de Souza, que é a comédia, né? Em nenhum momento isso acontece. E a arte também, Thaís Leal novamente na arte. É muito bonita. Cara, é uma arte muito. Não é uma ofensa, tá, pessoal? Eu acho que vocês vão entender isso, mas é uma arte que muito de livro infantil, sabe? Uma arte bem. Aqueles livros infantis que você tem, com as artes bonitinhas, super fofinhas. E é uma arte muito desse estilo, mas para uma história um pouco mais. Eu não vou falar adulta, porque um adolescente pode ler isso, uma criança pode ler isso, mas num contexto de história que não é aquela coisinha fofinha, que é aquela história que tem algo por trás. E eu acho que o grande talento do Guilherme de Souza, pensando no roteiro, e que eu acho que casou muito bem com a arte da Thaís aqui, e a própria arte do Guilherme nos quadrinhos dele, são essas histórias que têm um pouco mais de seriedade. Se você, adulto, lê, você vai enxergar de uma forma, e se uma criança lê, ela vai conseguir ler, se divertir e enxergar de outra forma. Sabe quando você, às vezes, pensa naquele desenho que você assistiu e fala, nossa, quando eu era criança eu não percebia essa referência, eu não percebia essa zoeira. Eu acho que os quadrinhos do Guilherme são exatamente assim. Você dá pra uma criança hoje ler, e daqui uns 10 anos, 5 anos ela lê, ela fala, nossa, eu não percebi essas coisas aqui. E eu acho que isso é muito bom. E aí quando você tem essa arte cartunesca, nos casos do quadrinho do Guilherme, que o Guilherme desenha, ou essa arte vibe livro infantil que a Thaís tem aqui, ela casa muito bem com esse tipo de história. Porque é uma história que ela não é pra ser uma história de adulta, ser uma história de criança também, mas que você vai pegar as nuances, as referências e essas coisas mais. É o tipo de quadrinho que é muito legal de ler. Muito, muito, muito legal mesmo. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar desses quadrinhos. Eu acho que se eu falar mais do enredo mesmo, eu vou dar muito spoiler e é legal você ler, né? Ver as coisas acontecendo, etc. Mas, cara, são dois quadrinhos muito legais. Mais uma vez, ressaltando e parabenizando a Thaís Leal pela arte. Uma dupla muito bacana que ela e o Guilherme fizeram nesses quadrinhos. E é uma história que. A primeira, ela, como eu disse, ela vai dar essa pontada de diversão, pô, que legal. E aí a segunda, ela vem como uma pontada assim no coração, relação familiar. E te leva a pensar bastante coisa, né, na sua relação com, às vezes, com seu pai ou qualquer outro familiar que você tenha. E eu passei por uma perda muito recente do meu avô e fica difícil não pensar, né? Não, não.
não pensar sobre isso na história, sobre esse esforço ali para ajudar, para estar com a pessoa que você gosta. Enfim, eu não quero dar spoiler da história. Mas são duas histórias extremamente divertidas, que é o que eu disse. DNA Guilherme de Souza de roteiro. Histórias divertidas que tocam em temas sensíveis de um jeito muito, muito, muito querido, sem forçar situações. Não é um roteiro que aí a história ela tá divertida e aí do nada força para uma situação dramática, não. O Guilherme ele tem essa capacidade de conseguir fazer essa transição bem suave entre a seriedade, a diversão, os momentos engraçadinhos. Ele consegue fazer isso muito bem no quadrinho e fazer um quadrinho que casa perfeitamente com uma história que casa muito bem e funciona muito bem pro leitor. Então é isso. Cansei de ser monstro e monstros não dizem adeus, de Guilherme de Souza e Thaís Leal. É incrível. Que você precisa ler, seu filho precisa ler, seu sobrinho precisa ler, seu neto precisa ler, porque você não vai se arrepender. Todo mundo pode ler esse quadrinho. Todo mundo vai ter uma visão diferente dessa obra de acordo com a sua idade. E tá tudo bem. Porque essa, eu acho, que é a graça da leitura e de um gibi bem feito. Então, gente, é isso. Baita trabalho aí dos dois, dessa dupla. Gostei bastante. Se eles lançarem mais quadrinhos juntos, estarei lendo. Não sei se um terceiro aí, uma trilogia do monstro. Talvez, acho que não, pelo jeito que a história anda, sem spoilers. Mas gostaria de ver os dois juntos. A arte da Thaís ali, com o jeito que o Guilherme conta a história, casa muito bem. Fica muito, muito, muito bacana. Então é isso, gente. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Deixe o seu like. Não esquece aí de deixar também o seu comentário. Ajuda bastante aí no canal, o engajamento. O que você acha desse tipo de história? Você já leu algum trabalho do Guilherme de Souza? Comenta aqui. Eu tenho outros vídeos dele. Eu vou deixar alguns aqui linkados na descrição e no final do vídeo para você poder assistir. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo vídeo novo que sair. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!